Curtinho do O2, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar de algo que eu tenho certeza que ou você já viveu ou alguém muito próximo a você viveu. E por isso, eu estou aqui com as minhas irmãs, a pastora Bianca e a presbítera Pati, onde nós vamos conversar sobre aquele toque que faz você bater na mesa por falta de paciência, aquela palpitação no coração de repente quando está prestes a fazer uma prova, ou ainda assim aquele sentimento estranho que ronda você todos os dias e você não sabe o que fazer com ele. Pois é, meus amigos, hoje falaremos sobre ansiedade. Então abra o teu coração, abra a tua mente e mergulha com a gente nessa proposta. E para isso eu quero começar perguntando, e aí, minhas irmãs? Já passaram por algum momento de ansiedade na vida de vocês? Quem nunca? Quem nunca? Olha, vou falar para você, já tive provas que eu passei um mal. Eu já consegui, olha, abrir meu coração aqui para vocês, consegui fazer uma prova de vestibular ao contrário, a redação, de tão nervosa que eu estava. Caramba. Olha só o ponto. E eu quase desfaleci na prova, falei assim, meu Deus, de tanta ansiedade, olha só, num vestibular. E você, Paty? Eu acho que toda mulher que vai casar, né, ela chega nesse momento. Eu tive, assim, um momento muito, assim, não cheguei a tomar remédio, nada, mas, assim, no momento do meu casamento, né, que antecedia o casamento, eu fiquei, assim, tanto que eu tive que mastigar chiclete, porque eu tava tão nervosa, e eu entrei no casamento com chiclete. Então, Então, assim, ali o chiclete foi meu momento de descontração. Né, mas assim, hoje a gente realmente vive num momento assim, né, e esse tema é um tema muito importante, né, que é válido a gente tratar. Eu acho que a gente precisa trazer, né, um pouco para a realidade. Sim. Que hoje a ansiedade, ela se tornou clichê, vamos assim dizer, mas exato, num sentido aonde ela se tornou muito mais próxima da nossa realidade. Antes, eu acredito que uns bons anos atrás, né, não estamos falando de nada tão recente, sim, as pessoas tinham até um pouco de receio de falar sobre a ansiedade, porque olhavam para a ansiedade como algo, uma doença. Não que ela não seja, ela tem CID, ela é reconhecida pelo que Ministério só reconhece como transtorno. Isso. Não reconhece como uma emoção. E esse é o ponto, porque a gente vem caminhando numa evolução aonde tudo se tornou muito rápido. Sim. Tudo muda o tempo inteiro, tudo acontece em minutos, em segundos. Cara, nós estamos aqui trocando ideia, mas lá no Japão já são 3 horas da manhã. E aí lá estoura um negócio, a gente aqui já tá sabendo em minutos. E aí você fala, meu Deus, e agora? E aí você vai, eu vou estudar, eu preciso casar e tudo vira tudo. Não dá pra fazer tudo em 24 horas. Deus, 36 horas num dia, por favor. E a gente precisa começar a compreender o processo disso, tanto na adolescência quanto na vida adulta, né? Eu acredito que são diferentes formas que nós somos confrontados com as emoções. Né? Eu acho que as emoções elas nos confrontam em vários momentos e em diversas fases da nossa vida. Na adolescência, por exemplo, eu enxergo muito como o tempo do que eu vou ser. Sim. Quem sou eu, né? Exato, eu sou criança ou eu preciso ser adulto? E aí você começa a trazer para a tua verdade padrões e coisas que você busca que você não se acha. E eu acho assim também que hoje, com a evolução da internet, por um lado foi muito bom, né, porque a gente descobre esses sintomas, e por um outro lado também a gente se cobra muito por conta do tempo. É o Dr. Google também, né? Exato. Então, assim, se a gente não encontrar o equilíbrio, né, nessa questão, a gente se cobra de algo que não tem, assim, a gente precisa fazer isso agora, não dá para fazer futuramente, e aí por conta disso você fica com crise de ansiedade porque você não consegue fazer aquilo que não dá para fazer agora. Entendeu? Então, assim, a internet também, assim, se a gente não ter esse equilíbrio de utilizar, também acaba nos prejudicando nessa questão. Sim. Eu acho que a gente é uma geração que a gente tem acesso muito rápido. Sim. E a gente tem que tomar cuidado porque a ansiedade em si, ela não é uma emoção ruim. É uma emoção muito de defesa, né? De proteção. A gente estava aqui falando, quem nunca teve um fiozinho numa prova? Seja ela qual for. Sim. Desde para tirar a CNH do carro, habilitação, a prova de vestibular, a prova da escola. E o que ela faz? Poxa, eu preciso estudar. Espera. Vamos estudar, porque a ansiedade ela vai te preparar. Sim.
E isso é muito importante a gente entender. O problema é quando essa ansiedade começa a paralisar, começa a nos limitar. E esse é o cuidado que nós precisamos ter, né? E em relação a gente ouve, lê muitas coisas, né? Inclusive, a gente tem muito corte de Instagram, de redes sociais, falando a respeito da ansiedade e tudo mais. Quando a gente vê algo falando que a ansiedade é a antecipação do futuro, né? Como que, de uma maneira mais didática, a gente pode explicar isso para a pessoa que está nos acompanhando aqui? Poxa, mas assim, eu não tenho que me preocupar com o futuro? Eu tenho que me preocupar com o futuro, mas... eu preciso me planejar. Até onde isso, então, é prejudicial para mim? Por que a ansiedade é isso? Como que eu lido, então, com esse futuro? É até interessante que foi feita uma pesquisa que mostra que pessoas mais ansiosas, vamos colocar assim, isso acho que é importante, a gente tomar cuidado com o Dr. Google, Sim. que senão todo mundo entra no transtorno, numa caixinha do transtorno, né? Sim. Então as pessoas mais ansiosas, elas são mais precavidas. Então são mais cautelosas. Por quê? É normal a gente se planejar para o futuro. Sim. O problema é que a gente só vive no futuro. E a gente não consegue trabalhar o presente. Esse é o gatilho que eu acredito que a maioria da nossa geração viva. Sim. Porque a gente se perde no hoje, Presente, né? preocupado com o amanhã. Então, e assim, é uma coisa que nunca parece que vai chegar. Então fica aquela preocupação exagerada. Porque a gente vai se organizar. É importante, para viver o presente, a gente precisa saber onde a gente quer chegar no futuro. Né? Senão você não consegue nem planejar o que você vai fazer agora. Tem uma frase meio clichê que diz: se você não sabe para onde ir, qualquer coisa serve. Exatamente. Então, uma certa organização você precisa ter. Senão não adianta. A gente vai pegar e viver num mundo assim, né? Ao futuro a Deus pertence. Ok, mas tem a minha parte. Eu preciso fazer. O problema... E isso é normal, a gente sentir um pouco de preocupação. Poxa, vou casar. Sim. Eu preciso organizar financeiramente, Sim. emocionalmente. Senão, quando chegar lá eu vou saber o que é ser uma esposa, um marido. Não dá. Sim. Então isso é importante. Então são coisas específicas. Qual que é a diferença? É quando essa preocupação é muito excessiva. Uhum. Então ela começa a tudo é uma preocupação. Então, às vezes você vai ter uma situação no trabalho, mas a gente se organiza mais fácil quando a gente se preocupa com aquilo. O problema é que é todo dia a mesma coisa, todo dia aquela preocupação excessiva. E eu aprendi, assim, né, que a gente não pode pular processos, né? Então, assim, mesmo que a gente fique ansioso por algo que não aconteceu, porque a ansiedade é isso, existem processos, né? E a gente precisa passar pelo processo. Então, por exemplo, para eu ser um doutor, eu estou estudando medicina e eu quero muito logo ser doutor, mas para você ser doutor, você precisa passar pelos 4, 5 anos de faculdade. Não tem como você pular esse processo, né? Então, assim, eu já fui, assim, uma pessoa ansiosa, claro que não ao extremo, mas, assim, eu sempre venho, assim, eu mesma, e eu coloco isso na minha cabeça. Eu falei assim, Paty, eu não posso pular esse processo, eu preciso passar por isso. Uma entrevista de emprego, por exemplo. A gente agenda uma entrevista de emprego, a gente sabe que a gente precisa falar com a pessoa da empresa primeiro, antes de saber se eu fui aprovado ou não. E aí a gente se cobra, será que eu vou passar? Será que... Se nem aconteceu ainda. Né? E esse é o grande problema, né, que a gente vive hoje. E eu acho uma coisa importante da gente falar aqui também, acredito que a gente já evoluiu muito nesse ponto, mas a nossa visão também é uma visão que contribui para essa evolução, porque nós temos acolhimento e nós temos ministérios que cuidam desses transtornos e de emoções, né? Vamos falar das emoções. Mas eu acho que a gente tem que desmistificar algo muito claramente aqui. Irmãos, terapia é bênção de Deus. Nossa, é verdade. Terapia é bênção de Deus. Não faz terapia apenas quem tem uma situação gritante. A terapia, ela te ajuda exatamente nesse processo de organização, de você ter o objetivo futuro, mas você lidar com o teu presente. E até para pensar, igual você já tem essa questão da ansiedade. E tá te limitando, já tá atrapalhando, liga um sinalzinho de alerta. Sim. Eu preciso procurar, porque, gente, tem coisas, Deus colocou cada profissional numa área. Exatamente. Então, eu vou passar por aquilo, porque assim, a ansiedade em si,
para ela chegar num transtorno, né, tem vários fatores. Fala um pouquinho disso pra gente, pastora Bi, porque, pra quem não sabe, até a pastora Bi é psicóloga e ela pode contribuir muito com isso que a gente tá falando. Então, quais são os sinais que a gente deve ter mais atenção para entender que a ansiedade está saindo de uma normalidade, vamos assim dizer? Então, o que acontece? É normal, como a gente falou, você tem um friozinho na barriga. O que acontece? O nosso corpo, ele é uma engrenagem fantástica. Então, se a gente o nosso corpo percebe um perigo, o que ele faz? Se prepara para lutar ou fugir. Sim, sim. Né? Se tiver tudo certo. Então, o que acontece? Vai dar aquele friozinho na barriga. O nosso sistema digestivo, ele vai ficar em segundo lugar, porque o sangue vai para os músculos, para você correr, para ter alguma coisa. Por isso que a gente trava essa ansiedade toda. O problema é quando você vive sempre nessa tensão. E isso começa a ser desproporcional. Então, eu já acordo tenso. Eu vou tendo, e acho que é interessante você saber o que você tem um período de ansiedade e você ter crises de ansiedade. Sim. Porque a crise, é muito normal a pessoa chegar no consultório, eu estou com crise de ansiedade. Porque a crise é algo assim, rápido, com muita intensidade, e é uma sensação de perda de controle gigantesca. Diferença de você ter um dia ansioso. Poxa, eu acordei hoje, estou chorando, estou chateada, estou ansioso por aquela situação. E a mulher ainda mais, né, porque a gente tem as questões hormonais que, cara, não ajudam, na boa. Exato, é uma dádiva de Deus, mas assim, não ajuda. Tem dia que você se sente um lixo. E acho que é importante você reconhecer isso, nomear aquilo que eu tô sentindo. Poxa, eu tô sentindo isso. O que aconteceu? Aonde foi? Porque você vai conhecer, poxa, eu me senti mal por essa situação, tal. Eu fiz aquele trabalho, eu não senti que eu estava... Então, eu vou me preparar melhor da próxima vez. Sim. Isso é saudável para a gente achar a rota. O problema maior é quando a gente começa a entrar em crise. Aí é aquele alerta que toda hora vem, sabe? Aquela que a gente fala do carro, esqueci o nome do... Pisca-alerta? Não, gente, o alarme de carro. O alarme. De carro. Mulheres é homens. Chama ajuda aqui. O problema, assim, aquele alarme é para quê? Para cuidar do teu carro. Alerta, né? É um alerta. O problema é que quando ele para de funcionar, então passa alguém, ele vai lá. Então, a gente tem que tomar cuidado. O que acontece? Quando começa a ser algo desproporcional. Eu começo a ter insônia. Aí eu começo a ter pânico. E aí tá na hora de... Eu preciso me rever. Eu preciso reorganizar. Eu preciso de uma ajuda profissional. Sim, o reconhecer é muito importante, né? Exato. Aceitar que você precisa. Você não... Aquele momento, isso que eu gosto muito, aquela emoção não é você. Mas você precisa aprender a reorganizar aquilo. E aí, só pegando o gancho, né, da pastora, assim, atendendo, né, os jovens hoje, cuidando do jovem, a gente percebe que muito deles tem vergonha, acaba tendo um bloqueio quando eles chegam nesse momento, eles precisam de ajuda, só que aí na cabeça deles é assim, eu não vou falar, porque senão vão falar que eu tô doente, vão falar, eu vou ter bullying. Então, o que eu sempre falo para eles, né, eu falo assim, você tem esses sintomas, esse alerta, procurem a nós, né, porque obviamente que a gente não vai expor e falar para a igreja, igreja, o jovem tal tá com crise de ansiedade, está com burnout, está com TDA, enfim. Não, a gente vai conversar e vai tratar. A questão é que, assim, para algumas pessoas isso é um tabu ainda, né? É assim, eu não vou falar, vou sofrer sozinho, e isso vai saindo no seu próprio corpo, né? Sim. Onde começa a entrar o quê? Aquela questão de automutilação e todas as outras questões, é, né? Uma coisa que a ansiedade traz muitas mentiras para nós. Esse é o ponto que eu queria chegar. A ansiedade, ela te faz sentir coisas que não existem e acreditar em cenários que não aconteceram. Então, traz muitos pensamentos. Então, é interessante, a gente fala sobre essa questão de procurar ajuda. Uhum. Às vezes, a pessoa está ali ministrando e ela olha e fala assim, ela sabe alguma coisa. Ela está pensando, quer ver alguém ansioso? Você pega e fala assim, olha, eu preciso conversar com você. Nossa, é verdade. Aquilo vira na cabeça da pessoa, meu Deus, o que eu fiz de errado? Peraí, o que tá aqui? Olha, por quê? Ele começa a colocar isso na cabeça que algo de errado está acontecendo. Sim. É sempre um pensamento catastrófico.
algo de ruim vai acontecer. Tava falando do casamento. Sim. Poxa, fui, né, me pediram minha mão em casamento, né? Tá. Uhum. Aí a pessoa fala assim, mas e se não der certo? E se no dia do casamento? Ela só consegue ver o cenário ruim. E isso é importante começar a perceber quais são os pensamentos que estão vindo, porque a ansiedade ela vai te trazendo muitos pensamentos negativos. Então você não se desafia. Sim. Antigamente ele falava assim, é muita areia pro teu caminhãozinho. Sim, você nunca acha que você é bom o suficiente para viver aquilo que você tá vivendo, né? Você sempre acha que com você vai ser diferente. Exato. Então acha, não, isso aqui não é para mim. Então o que acontece? Eu sempre fico naquela zona de conforto. Aquilo ali não, né? A gente tá falando assim, quem tá no primeiro estágio, primeiro emprego, gente, a gente vai aperfeiçoando. Sim. Então, só que a pessoa quando ela tá muito ansiosa, ela não consegue pensar nisso. Ela sempre pensa, isso aqui é ruim, eu não sou capaz, e sempre um jeito de se diminuindo, se sentindo pequeno. E isso é importante, mesmo que você não está num transtorno de ansiedade, isso precisa de ajuda. Sim. Porque senão, você não vai avançar em nenhuma das áreas. Exatamente. Mas assim, né, falando de forma prática para todo mundo, o que então a gente não deve ou não é interessante você falar na abordagem de uma pessoa que sofra com ansiedade? Porque às vezes também eu vejo, Paty, que muitos não vêm falar com a gente porque eles já têm um pré-script do que eles vão ouvir. Principalmente quando nós estamos falando de ambiente de igreja, ambiente ministerial, esses ambientes. Eu acho que a gente vê tantas situações acontecendo e tantas más experiências contadas que as pessoas criam um bloqueio porque elas acham que se elas forem se abrir e forem dar um espaço para alguém, elas vão ser tratadas da mesma forma. Então, o que vocês vivenciaram? O que da prática de vocês enxergam que, poxa, evita fazer isso, evita fazer aquilo. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu vejo uma pessoa com ansiedade, eu nunca falo para ela, isso não é nada, isso vai passar. Isso é importante porque você está banalizando aquilo que a outra pessoa está sentindo. Isso é ruim, porque isso qualquer coisa que você está sentindo. E principalmente a gente que trabalha com jovens. A maioria pega e fala assim, eu não falei porque... é algo que vai passar, é coisa boba. Você que é jovem, está passando por uma situação, qualquer coisa está te tirando aquilo que é alegria e sentimento, procure ajuda, porque não é banal se isso está te tirando a paz. Sim. E até assim, né, mesmo estando dentro da igreja, a gente é ser humano, a gente é passivo de ter... mas você é presbítera, você é líder de jovens, mas eu sou humana. Então, assim, quem me garante que eu não vou ter uma ansiedade? Então, assim, não é porque você está na igreja, né, o jovem está na igreja, que você não pode expor essa situação, ou de repente, né, se sentir, não vou falar, porque as pessoas vão falar que eu estou demonizada, sei lá. Isso é demônio, falta isso, de fé. Falta de fé, que eu preciso ir para o CEAR, que eu preciso estar no ministério. Não, a questão não é essa, né? A questão é você identificar esses alertas que a pastora falou, buscar ajuda, mas saber para quem você vai falar, né? A gente costuma falar, buscar um cristão maduro. Esse cristão maduro não necessariamente precisa ser o seu líder, precisa ser um pastor, um cristão maduro. Porque eu percebo que tem jovens, enfim, adultos, que não têm, assim, essa intimidade com o pastor que ele caminha, enfim, e aí fica guardando essa situação, né? E isso, quando a gente vai ver, se torna algo pior. Então, assim, não é porque você está na igreja, que você está na igreja, que você é de um ministério, que você é líder de um ministério, que de repente você está imune a vivenciar isso. Eu acho que aqui a gente falou 3 pontos importantes que dá pra gente pontuar, pra resumir pra galera que tá ouvindo. O primeiro deles é não subestime o sentimento do outro. Ponto. Sim. Não subestime. Por mais legal que hoje você esteja, a palavra de Deus já nos ensina. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, não subestime o que o teu irmão sente, a maneira que ele lida com determinadas situações. Segunda coisa, se torne confiável. Porque é muito ruim você caminhar num ambiente onde as pessoas olham pra você e falam, eu não vou falar pra ela porque ela fala pra todo mundo. Sim. Ou eu não vou falar pra ele porque ele já me expôs no altar.
Às vezes nem foi a exposição, porque entra naquilo que a pastora Bi falou. A pessoa mentaliza e está tão presa naquele momento dela, que o que sair da boca de qualquer pessoa vai parecer que é sobre ela. Sim. E na verdade não é. E um terceiro ponto é, vamos aprender a ouvir? Antes de falar. Eu acho que entra muito a questão da empatia, né? Eu não gosto dessa palavra e eu vou entrar numa discussão com vocês. Eu não gosto da palavra empatia, porque a palavra empatia ela é interpretada da maneira errada pelos homens. Empatia não é se pôr no lugar do outro. Empatia é você enxergar o lugar do outro. Sem julgamentos. Então, porque assim, eu entendo que você coloca, assim, não é que se colocar, porque assim, a gente não consegue sentir a dor do outro. Exato. Tanto é que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, é falar assim, né, eu gosto muito de falar assim, eu entendo a sua dor. Porque a gente não consegue entender o passar por aquela situação. Sim. Né? Mas assim, e é saber pegar e conseguir olhar com compaixão, com amor. Você ouvir aquilo ali e pegar e enxergar e falar assim, aquilo está trazendo um sofrimento. Talvez é algo que, assim, você já teve habilitação e você já venceu. Mas aquela pessoa está passando por aquilo. Exatamente. Está passando por esse processo. Então, acho isso muito importante. Em qualquer aconselhamento, seja, né... Eu ouvi um estudo de um podcast que eu ouvi, que eu não vou lembrar quem era que estava nele agora, mas que falava sobre a empatia, porque isso sempre me incomodou muito. Me incomodou, isso é uma vivência própria minha, né? Não é ninguém e tal, a Bíblia não fala nada, não fala sobre isso que eu vou falar. Mas é muito engraçado porque eu ouvi muito, a gente precisa ter mais empatia, a gente precisa ter mais empatia. Caraca! Velho, você não quer ter empatia, você quer viver o que o outro vive? Você quer viver o sofrimento do teu irmão? Vamos falar o português, claro? Não, você não quer estar lá no lugar dele. Mas você quer ajudar ele a sair daquela posição de desconforto. Então você precisa mostrar para ele que você tem compaixão por aquilo que ele vive, mas que você não julga o que ele sente. E essa é a parte difícil e esse é o desafio de você estar lá. Porque se tornar empático é você simplesmente entrar no ambiente do outro, sem pertencê-lo, e falar, caraca, como eu gostaria de ser tratado. Exato. É se importar, né? Exato. Acho que é muito essa questão de se importar. Eu acho que a gente fala muito sobre essa questão, porque a gente vive muito tempo, com essa rapidez e com essa ansiedade. Isso é interessante, porque quando a gente vive muita ansiedade, a gente vive muito naquilo que é a nossa vida. Sim. A gente tem que estar sempre no nosso, né? É o nosso umbigo, É o nosso umbigo. Então, é o que eu faço né, a questão do... Então, é conseguir pegar e abrir um pouco. E a senhora tocou num ponto, pastora, que eu acho muito importante, que é o ouvir, né? Aí entra nessa questão também. A gente vive, né, num momento, assim, de muito... tudo para ontem, né? Uma rotina muito louca. Mas, assim, quando a gente faz um aconselhamento, ou até mesmo, assim, no final do culto, a gente vai conversar com um jovem, a gente tem a prática, né? De falar tudo o que a gente não conseguiu falar, sei lá, durante os dias. E aí aquele que precisa falar... Sim. E a gente precisa ouvir, a gente não... Sabe assim? Então, eu acho que isso é um ponto que... todos nós, né, eu me incluo também, a gente precisa falar o que a gente tem, o que a gente sente, o que... de repente, assim, a pessoa, ela passou a semana inteira fazendo tantas coisas, o jovem, por exemplo, que eu lido mais com eles. Na escola, fazendo várias situações, e a mãe, por exemplo, não parou para ouvir aquele jovem daquilo que aconteceu na escola. Exatamente. E aí, hoje, a gente vive, né, nessas situações da escola, enfim... E aí chega na igreja, que ele tem um momento do escape dele, ele vai chegar na líder, na ministra, enfim, no pastor, e aí a mesma coisa, aquilo que ele vive dentro de casa, ele vive na igreja. Então eu acho assim, a gente tem que, né, dar uma acalmada nos ânimos, ouvir a pessoa. E muitas vezes o ouvir é o que vai resolver. Exato. Porque ele só precisava pôr pra fora. Sim. E a pessoa que está ansiosa, ela não está preparada para ouvir. Não. Porque ela está ali, você está falando, ela já está pensando numa defesa, o que ele vai trazer. Exatamente. Então, às vezes, o que está aconselhando também está lá preparando, nem está conseguindo ter uma escuta daquilo, está se preparando para aquilo que vai responder. Então, precisa diminuir um pouquinho. A pessoa que está ansiosa, ela vai precisar falar, para depois ela conseguir ouvir. Exatamente. O ansioso, ele não consegue ouvir enquanto ele não terminar de falar. E é nisso que a gente já entra numa das dicas, né, para que a gente consiga lidar com essas ansiedades e a gente aprender a viver o presente. E nesse exemplo que a gente está falando aqui a respeito da escuta, é muito importante, porque
Tá, se o adolescente, o jovem, seja quem for, pediu pra conversar com você, cara, ali já tá mostrando pra você uma porta aberta. É como se ele estivesse falando, me ajuda. Exato. E aí, quando ele vem pra conversar com você, você fica aqui, ó. Ah, fala, tô te ouvindo. Uhum. Então. Pois é. Não, peraí. Não, ô fulano, você esqueceu de pegar a cadeira ali, ó, que ficou fora do lugar. Não, fala, tô te ouvindo, continua. Me perdoe, mas continua. Parou, acabou. Isso não é viver o presente. Isso é simplesmente você mostrar pra pessoa que o que ela tá falando pra você não tem importância. Porque você não é capaz de parar 15, 20, 30 minutos, quanto tempo for necessário, pra ouvi-la. E a gente entra num ciclo vicioso que faz, mais uma vez, essa pessoa olhar e falar, tá vendo? É por isso que eu não me abro. Então a gente tem que se policiar muito, assim, né? Eu digo até o exemplo da igreja, que é um lugar que, né, que mais vivo na igreja. Já aconteceu isso comigo e, assim, o Espírito Santo, ele até me incomodou. Que teve um dos momentos que uma jovem também, né, precisava conversar comigo. E, assim, sempre que você me vê na igreja, eu sempre tô com um jovem. Assim, eu tenho atração. E aí a menina queria falar comigo e eu sentei com ela. A gente tem uma cantina, eu sentei com ela lá. Aí ela começou a conversar. Daqui a pouquinho começou a vir outro. E assim, aí no momento de distração meu, eu não ouvi o que ela tinha para me falar. Acabei, tipo assim, falando com outros jovens. E aí depois, né, o Espírito Santo me tocou. Eu falei assim, eu não posso fazer isso. Né? E assim, eu cometi um erro, assim, é por isso que até um exemplo meu, assim, prático, que a gente não pode fazer. Então, assim, a gente precisa realmente pegar essa pessoa, esse jovem, até o pai, a mãe mesmo, né, do teen, que precisa de um conselho, colocar numa salinha, você e ele, deixar o celular de canto, e aquele momento é seu, a pessoa e o Espírito Santo. Então, esses detalhes que pra gente, por exemplo, não é nada, mas, faz muita diferença. Faz. Né? E trazer essa consciência pra eles, né? Trazer essa consciência do, beleza, isso daí que você quer ainda não aconteceu, mas olha quantas outras coisas aconteceram na sua vida. Olha quantas outras situações legais você viveu. Olha o que você está construindo. Pô, cara, de repente, eu não tirei a nota no Enem que eu queria. Sim. Vamos dar esse exemplo. Mas, pô, você tirou 80% a mais do que da última vez que você fez. Olha o quanto você cresceu nisso. Ensinar também essa pessoa a enxergar o lado bom das coisas. Aprender a lidar com a frustração. Exatamente. Eu acho que assim, exatamente. A questão da gente aprender a viver o presente, a gente está muito programado para viver aquilo que é o passado. Né? Aí vem a culpa. Uhum. Né? Mas o que aquilo aqui trouxe para a gente como aprendizagem? Aprendizagem. Uhum. Né? E o futuro, para a gente planejar o futuro. Mas o que você está fazendo ali e o agora? Sim. E acho que essa é a questão que a gente está ali. Porque a gente fica sempre nessa pressão do estresse, daquela questão, né, da própria ansiedade, a pressão, saber lidar. Quantas vezes a gente para... Quer ver uma coisa simples? A gente para almoçar e percebe o que a gente está comendo. Sim. Às vezes você não sente o gosto do que você come. Você não consegue parar para sentir por quê? Porque você está tão acelerado e aquilo vai fazendo mal para o teu corpo. Porque ele não sai daquele sistema de quê? De aceleração. E aí a gente entra num segundo ponto importante. A gente falou sobre viver o presente e agora a gente está falando sobre despressurizar. Né? Você precisa despressurizar, você precisa sair daquele ambiente de pressão, você precisa sair daquele movimento, você precisa gerar situações que vão trazer para você uma novidade ou tirar você do olho do furacão. Né? Então a gente precisa trabalhar isso até no material que a gente estuda, que a gente lê, fala lá de Romanos 12:2, que eu acho que é um dos versículos chaves, né, para quando a gente fala sobre, que é transformai-vos a vossa mente. Cara, isso é constante. O que você gosta de fazer? Se pergunte, o que você gosta de fazer? Eu vou dar o meu exemplo. Cara, um dos meus momentos de despressurização é fazer a unha. Que é um momento meu. É meu. É você e você, né? Sou eu cuidando de mim. Uhum. O autocuidado. É o autocuidado. Aí toda vez que eu olho pra minha unha, eu falo, poxa, eu me valorizei, eu me dei um tempo. Eu não deixei de me cuidar. Isso foi sempre? Não. A cada momento da minha vida tinha algo que eu fazia que me despressurizava. Estamos falando palavras difíceis hoje. Mas vou dar um exemplo do pastor Tota, que tá lá em casa. Cara, ele tem um momento de tela, que ele chama. Ele chega em casa, ele precisa de um momento
vendo uma série, assistindo algo que ele gosta, porque aí ele despressuriza. E aí a gente consegue conversar de todo e qualquer assunto, mas ele precisa daquele momento para ele se sentir tranquilo. E acho que vem muito essa questão de se respeitar. Sim, sem dúvida. Porque a gente às vezes vai colocando tudo. É interessante a gente falar sobre esse termo, né? Igual a gente às vezes está no avião, o pessoal fala, o que acontece se falta ar? Sim. Né? A gente quer ajudar tudo, quer fazer tudo. Só que primeiro, se você não se cuidar, não tem como. Se você não colocar a máscara primeiro em você, você não vai ajudar o próximo. É uma coisa assim que a gente fala assim. E nós precisamos entender isso, esse nosso lado. O que a gente precisa sair? Aquela pressão, sair um pouco daquela situação, porque senão a gente não consegue dar conta. E é interessante, né? A gente está falando hoje do país mais ansioso que nós temos no mundo. Nós estamos no pódio. Meu Deus. Poderíamos estar em algum pódio melhor? Poderíamos, mas né? Mas até entrando nessa questão mesmo assim, da sociedade, e se a gente entra nesse ritmo, gente, todo mundo fica ansioso. Sim. Porque, pastor, é assim, a sociedade impõe em você que quando você tiver com 17 anos, 18 anos, você namora? Por que você namora? Mas, ok, namorou, tá namorando. Aí, vai casar quando? Não casou ainda. Aí você casa. Quando que vai ter o filho? Então a gente entra nesse ciclo. Aí tem o primeiro filho, igual eu, né? Estou nesse momento do primeiro filho. E quando vai ter o segundo? Não, mas calma. Mas a Mari já tem 7 anos. Se você não tiver filho agora, não vai, você quando já tá vai ter mais. Você já está com quase 40. Então, assim, a sociedade, né, assim, querendo ou não, também te pressiona para você viver naquele, sabe assim? Mas você sabe que uma das pesquisas que foram feitas, né, no Jornal de Psiquiatria do Canadá, né, que uma das causas que mais geram ansiedade são as redes sociais. Óbvio. E o nosso país é um dos países mais conectados de aumento de telas. Porque hoje você não precisa nem de ter aquela pessoa que fica te comparando, porque você já vai lá e olha Você aquelas já acorda fotos. se comparando com a blogueira que vende o gum hair. Desculpa aí. Mas porque o seu cabelo não é igual ao dela. Oi! Então, a gente hoje não precisa nem da tia que te pergunta quando que você vai casar. Porque você mesmo já se faz essa pergunta, porque quando você pesquisou a última vez sobre noivados, quando você abre o seu robozinho do celular, já te mostra todos os pedidos de noivados do mundo. Até quando, Deus? Até quando? Realmente. Então, você vive numa pressão e a gente precisa saber quais são os nossos limites. Sim. Vou desligar. Pera, isso daqui não é legal. Essa conversa, às vezes, vai perguntar. Dá um tempo. Sim. Você precisa saber o limite. Você não precisa aceitar tudo. Sim. Isso é muito importante. Você saber onde vai ser o limite. Então, se a gente não chegar nesse ponto, porque senão você vai ficar sempre nessa pressão. Isso é um ciclo, né? É na família, é no trabalho. Quando você vai ser, nossa, você está aí tanto tempo e nunca foi promovido. Nossa, mas olha, isso aqui. Você está na igreja, ainda aspirante primaz, né? Ainda é. A gente vive. Então, a gente precisa entender qual é o nosso limite. E qual o nosso tempo, né? Cada um tem um tempo, tem um amadurecimento. E a gente entra assim, eu acho que uma das últimas dicas que a gente pode dar é: comece a transformar aquilo que te preocupa em oração. Onde está teu Deus nesse momento? Por que você não vive o que está lá em Filipenses 4 para você na sua vida? Por que você não joga sobre ele todas as suas ansiedades? Por que você não fala para ele, Senhor, é assim, enquanto isso não tiver um caminho, eu não tô tendo paz, então me ajuda, como eu lido? A gente também deixa de chamar ele para fazer parte, né, daquilo que a gente quer viver. Com as nossas próprias porque a ansiedade dá uma sensação que você quer ter o teu controle. Qual é o grande problema? Aparece a ansiedade porque, assim, a gente não tem o controle das situações. Tem coisas que vão acontecer, a gente não tem. Mas a gente tem como comandar as nossas emoções. Sim. A gente tem como gerenciar. E isso é importante a gente entender. A palavra até fala, né, em Filipenses 4, a ansiedade vai te levar a quê? Para ter um momento de oração. Faça dela um canal de conexão com Deus. Exato. Em vez de você ter, a gente estava falando sobre a questão do presente, né? Agradeça até onde você foi. Tenha um tempo de agradecimento. Sim. E aí ele começa a colocar as suas angústias. Quer nomear? Nomeia para o Senhor. Olha, eu estou me sentindo assim. Eu gosto muito, a gente tem uma técnica, a gente chama de cartões de enfrentamento, né? De encorajamento, perdão. E a gente usa muito algumas frases de efeito, você coloca para ler todo dia. Sim. E por que não fazer isso com um versículo? Começa a enfrentar aquelas mentiras
que a ansiedade vai trazendo, o que a palavra fala sobre isso? Sim. E também criar fugas, né, A gente precisa ter o nosso momento de, como eu dei o exemplo, quando eu faço a unha, que eu me sinto muito bem, cara, tem a sua fuga. Tem gente que gosta de ir pra academia, tem gente que gosta de sair pra andar num parque, mas desconecta. Tem uma colega minha, né, que ela fala que o momento dela de fuga é não fazer nada. Então, não fazer nada também é algo, né? Então, assim, se o seu momento eu preciso parar e ficar meia hora olhando para o céu, porque eu admiro o céu, é um momento que você tá ali e conecta com o céu. E não tem... Qual é o problema disso? Nenhum. Entendeu? Então, assim, é identificar mesmo aquilo que te faz bem, porque você estando bem, você, teoricamente, as pessoas que estão próximas de você também ficam bem, né? E eu gosto muito do versículo, né, de Eclesiastes 3, que né, diz lá, que ensina a gente que há tempo para todas as coisas, né? Então, assim, não adianta a gente tentar antecipar algo que, eu volto àquilo que eu falei, que a gente precisa ter o processo, porque o processo também faz parte do nosso crescimento. Sim. Né, e de todas as outras coisas. Então, assim, eu tento, assim, me policiar muito, porque, como eu disse também, eu tenho uma filha de 7 anos. Então, assim, e até com 7 anos também, a sociedade, muitas vezes, mas você não quer pedir pede um irmãozinho pra mamãe, sabe assim? Aí, a gente tem que ter muita inteligência, sabedoria, buscar do Senhor mesmo, tentar ensinar essa geração que está por vir. Sim. É muito importante. Até porque eles já nascem com o perfil do Instagram e sem certidão de nascimento, né? Exato, e é até uma questão, né? Você vai trazendo porque a ansiedade tem uma questão, um fator biológico, sim, genético, e tem da circunstância, porque hoje em dia a gente já nasce numa casa extremamente agitada, ansiosa, e a criança está naquele lugar, naquele ambiente. Sim, então, se você não tomar cuidado, às vezes a gente olha, não sei se você já sentiu, tem aquele ambiente e fala assim, nossa, mas eu tô agitada, tô estressada, porque tem ambiente que nos deixa assim. Então, toma cuidado a hora que você vai entrar nesses ambientes e já aprender aquilo ali, eu vou relaxar, a gente fala muito essa questão da respiração, o pessoal pega e fala assim, mas isso é besteira e tal. Gente, em qualquer situação, vai entrar, aprende a respirar, conta até 4, segura até 2, solta em 6 segundos. Por quê? Isso aqui vai voltar o seu corpo a relaxar, você está dando um comando para o teu corpo. Então, dica. É uma rota de fuga, gente. Vou fazer uma apresentação. Vai lá, respira. Eu percebo que às vezes a gente só faz assim. Por quê? É para tirar aquele peso. Tá mandando ordem pro seu corpo. Falei assim, pode voltar sangue, não precisa. A gente já está saindo desse modo de fuga. Isso é importante, volta. Isso vai te ajudar a ter essa rota. A gente fala assim, o momento do nada. É o momento que você está ali no presente. Sim, exatamente. É o momento que você está contemplando aquilo. Poxa, quantas vezes a gente para contemplar aquilo que Deus nos deu? Exatamente. E por fim, a gente tem que ser um pouco mais crente nesse sentido, né? Um pouco mais filho de Deus, que é você questionar a tua ansiedade com as promessas que Deus disse que você vai viver. Deus nunca mentiu para ninguém. Sim. Deus não é falho, Deus não atrasa, Deus nos faz entender e compreender na pele a palavra de Eclesiastes 3. Sim. Então, comece a questionar as tuas ansiedades naquilo que são as promessas que ele deixou para você. Conheça quais são as histórias e o que ele deixou. Tem um livrinho razoável para você ler ali e compreender. Então, se Deus falou para você, talvez o processo não vai ser do jeito que você imaginou, não vai ser da forma que você gostaria. Mas vai acontecer. Mas tem, né? E você precisa se questionar referente a isso. Falar, poxa, tá, legal, como dizer na surpresa, né? Sua hora é perfeita. A sua maneira é mais linda. O problema é que a gente passar por isso. Isso é importante a gente entender. Por isso que a gente precisa saber aquilo que eu estou sentindo, questionar aquilo. Será que esses pensamentos, a gente chama de crenças, hoje muita gente fala sobre isso, aquela crença é verdade sobre o meu respeito? E o que a palavra diz? Eu costumo pegar e falar, quando a gente vai fazer aconselhamento, vamos pegar isso aqui que você me trouxe. O que a palavra fala sobre isso? Exatamente. Então, qual é a verdade? Aquilo que você está pensando neste momento ou é o que a palavra fala sobre isso? Cola lá no seu espelho, você vai ler todo dia aquilo. É. Até você pegar. Qual é o louvor que você tem cantado? Exatamente.
Você tá aí trazer a toda hora. consciência, né? Muitas vezes a pessoa precisa disso, saber, pastora? A De trazer a consciência, né? Assim, igual trazer a memória, aquilo que me dá esperança. Isso, mostrar pra ela, a gente tem um Deus, né, que tudo pode. Pega, né, essa sua ansiedade, esse medo de ficar sozinho, de não casar, enfim, e coloca diante do Senhor. Né? E nesse livrinho que a pastora falou, tem todas as respostas para sua pergunta. Entendeu? Mas, assim, com aquela dica, né? Mesmo que você não consiga chegar nesse momento, mas você busque alguém que te dê a mão. Sim. Né? E te mostre o caminho. Que te mostre o caminho. Bom, se a gente ficar aqui, nós vamos ficar 3, 4, 5, 6 horas, porque mulher junta, ainda mais de um assunto como esse, tão polêmico, a gente iria por horas. Então, pra gente encerrar esse podcast, eu queria que cada uma de nós deixasse algo que você já experimentou e que você acha que serviria para essas pessoas que hoje estão acometidas por uma ansiedade. E se você que está nos ouvindo se identificou com tudo que a gente está falando aqui, chama a gente no direct. Sim. A gente quer te ajudar, a gente quer te dar esse caminho, a gente quer te dar um aconselhamento, te colocar na mão de profissionais para que você possa lidar com isso, tá bom? Não lute sozinho. O ansioso, ele tem mania de achar que ele é capaz de resolver tudo sozinho. Então, traga a luz da palavra sobre a sua vida. E diz aí, pastora Bia, o que você deixa para o nosso pessoal? Eu acho muito assim, tira o controle da tua mão. Porque quando a gente entrega para o Senhor, mesmo no céu, ele fala assim, mas aonde vai? Porque seria ótimo se a gente já soubesse o final da história. Sim. Né? Mas confia no Senhor. A palavra fala o quê? Que deveras haverá bom futuro. E a tua esperança jamais será frustrada. Então, confia. Você está passando por esse momento. E você pode ter muito apoio na igreja, com seu líder, conosco aqui. Então não deixe achar que esse momento é o final. Coloca o controle na mão do Senhor. Então, primeira dica, coloque o controle na mão de Deus. Você, presbítera Paty? Eu deixo esse Eclesiastes 3, que foi o que me ajudou muito, né, a entender sobre o processo da vida. Né, e dizer que, assim, você tem uma igreja, você tem amigos, você tem pessoas que podem te ajudar. Né, se de repente sozinho você não consegue, não precisa criar esse tabu, né, que assim, eu tô doente, isso não vai ter solução, é mentira. Né, você tem sim, Deus ele escolheu você para ser mulher ou homem, mas que vencedor em Cristo Jesus. Então, a minha dica é Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Então, não se cobre daquilo que você ainda não viveu. Viva o hoje, né? E o amanhã pertence ao Senhor. E por fim, a minha dica, pastora Buti, o Senhor te fez a imagem e semelhança dele. Então ele te ama exatamente como você é. Pare de se comparar. Pare de achar que você precisa agradar as pessoas e a todo mundo. E entenda quem é você. Busque esse conselho. E assim a gente encerra mais um episódio do nosso podcast falando sobre ansiedade. Se você curtiu, se você se identificou, deixa o seu like, compartilha e até a próxima semana. Beijo!